Salve a todos, na paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ser breves para estarmos participando da Santa Ceia. Amém. Livro do profeta Ageu. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Quem tiver dificuldade, vai lá para Mateus, Novo Testamento, e volta mais 2 livros, Malaquias, e você vai encontrar Ageu. Malaquias e Zacarias, depois vem Ageu. Voltando. Abre Mateus e volta 2 livros. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Livro do profeta Ageu, no capítulo aí 1, versículo de número 2. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor, Ageu capítulo 1, versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas, bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos sacieis. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. Porque recebe salário, recebe-o para pô-lo no saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com sopro. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta. Enquanto cada um de vós se ocupa com a sua própria casa. Amém? Deus assim. Amados irmãos, glória a Deus pela vida de cada um dos irmãos, de todos os grupos dessa igreja. E gostaria que você prestasse bastante atenção nessa palavra, pois é uma palavra que ela tocou muito ao meu coração. E eu creio que você, se você parar para ouvir, observar, raciocinar um pouco nessa pregação, eu creio que Deus também vai tocar o seu coração. Amados, esse tempo era um tempo no qual o povo de Deus não estava tendo êxito e nem felicidade nas coisas que faziam. Era um tempo que o povo não prosperava, o povo não crescia espiritualmente, financeiramente. O povo estava como se estivesse amarrado, freado, parado. Porém, era um povo próspero, um povo de Deus, como nós somos aqui nessa igreja. Como muitas igrejas são, muitos servos de Deus são. Então, um povo que tinha tudo para crescer, para multiplicar, para ser feliz, para ter paz. Mas, porém, isso tudo não vinha. E quem sabe na vida hoje de um de nós estamos passando por isso. Servimos ao Deus de paz, mas não temos paz. Servimos ao Deus da alegria, mas embora não temos alegria, ou servimos ao Deus da prosperidade,
mas quem sabe essa prosperidade nunca nos alcançou. Isso acontece muito no meio do seu povo. Acontece muito. Mesmo Deus, ele sendo Deus da paz, da alegria, mesmo sendo Deus da prosperidade, da bênção do casamento, mas muitas pessoas vivem maldição mesmo servindo ao Deus que abençoa. Tem pessoas servindo ao Deus da bênção, mas vivem debaixo da maldição. E consequentemente também, no fim de tudo, vai ter pessoas que servem ao Deus da salvação e vai perder a sua salvação. Mas não é por conta que Deus se separa ou faz acepção de pessoas. É por conta justamente dessa pregação que vai ser pregada aqui agora. E se você está passando por isso, às vezes você fala: pastor, eu sirvo o Deus da paz, mas na minha casa não tenho paz. Eu sirvo o Deus da alegria, mas parece que dentro de mim a alegria ela não mora. Ela até vem de vez em quando, mas ela não faz morada dentro de mim. Pastor, até trabalho, conquisto tudo, sirvo ao Deus da prosperidade, dono do ouro e da prata, mas parece que as minhas coisas, até ganho dinheiro, mas parece que não segura na minha mão, parece que tudo escorrega, vai embora. Então essa pregação vai servir para você. Pastor, eu tenho um casamento, pensei que ia ser feliz quando casasse, mas parece que meu casamento está vivendo como se não existisse. Mas Deus não é o Deus da bênção, e porque às vezes nós servimos a Ele, andamos na casa dele, andamos com a Bíblia, professamos a palavra, aceitamos a Jesus, recebemos o batismo, até mesmo temos um cargo na igreja, mas a nossa vida não anda, não prospera, não vai para frente, não caminha como a Bíblia fala que vai caminhar. Existe muito isso dentro do povo de Deus, mas tudo isso existe também explicação. Amém? Então esse povo nessa época estava vivendo justamente isso. O povo de Israel estava vivendo justamente essas coisas. E aí veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo essas palavras: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Irmãos, quantos de nós ficamos adiando a edificação da casa de Deus? Em que sentido? Às vezes nós adiamos a construção da casa de Deus, até mesmo inconscientemente, achando nós que estamos na igreja, achando nós porque lemos a Bíblia, achando nós porque estamos, batizados, ou porque temos um cargo na igreja, achamos nós que está tudo certo e que isso aí é o suficiente para que tudo vá bem na nossa vida, e não é. E é por isso que o Senhor, ele diz através do profeta Ageu, diz esse povo que ainda não é tempo de edificar a casa do Senhor. Certamente nessa época ele estava falando do templo, o segundo templo. Porque o que acontecia? O povo, eles estavam fazendo as suas casas, cada um queria as suas casas, e edificavam as suas casas, e colocavam tudo o que há de direito, escolhiam o que há de melhor, para edificar as suas casas. Mas a casa de Deus, ela foi esquecida. A casa de Deus foi abandonada. Deus estava sendo excluído. Mesmo o povo sendo um povo de Deus, mas inconscientemente, o povo estava buscando para si e esquecendo do edifício de edificar a casa do Senhor. Isso também acontece nos dias de hoje. Não estamos falando mais de templo de alvenaria, de tijolos, de cimento. Nós estamos falando aqui de templos, de pessoas. Porque muitas das vezes, irmãos, estamos na igreja, participamos da Santa Ceia, oramos, louvamos, nos batizamos, temos cargos, mas esquecemos de edificar o templo, a espiritualidade, fazer a vontade de Deus. Não damos bom testemunho onde andamos. E as coisas começam ali de água abaixo. E muitas pessoas se perguntam: mas eu não sirvo a Deus, não estou na igreja, não vou no culto todos os dias. Mas isso também acontecia com esse povo. O povo lembrava mais das suas vontades e dos seus desejos do que de edificar a casa de Deus. E quantas vezes nós lembramos mais de edificar a nossa casa? Nós trabalhamos para ter os bens materiais, nós corremos atrás de tudo,
Se estiver chovendo, fala, fulano, bora ali para tu ganhar R$100, o cara sai debaixo de chuva, de moto, de pé, e vai ganhar os 100, e falar, bora orar no monte. Você chama 10, vai 2. Aí quando as coisas começam a dar errado, fala, eu sou servo de Deus, mas não tem edificado a casa para o Senhor, tem edificado a sua própria casa. Para a sua vida você faz, para Deus você não faz. E quando nós professamos a fé em Cristo, nós prometemos que colocaríamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. No altar do nosso coração, Deus tem que estar no pódio, no lugar número 1. Quem entende isso em nome de Jesus? E às vezes nós desviamos isso. Nós colocamos outras coisas acima de Deus. E depois as coisas começam a escorregar por entre os dedos. A vida já não é mais aquela vida que você esperava ter. A palavra de Deus promete, mas você não recebe aquilo que prometeu. Ou muitos recebem, como aconteceu nesse tempo, mas vai embora. Porque aquilo que vem e que é abençoado por Deus, ele vem e permanece. Mas tem pessoas que vêm e vai embora. O casamento vem e vai embora. O dinheiro chega e vai embora. A felicidade vem, mas volta. Quem vai entender o nome de Jesus? Então muitas coisas acontecem por isso, porque estamos mais preocupados em edificar a nossa própria casa, a nossa própria vida, fazer a vontade do nosso próprio eu, do que fazer e edificar as coisas para o Senhor. E nos perguntamos, mas eu sou servo de Deus, faço parte do povo, fui batizado, aceitei Jesus, me arrependi, fiz isso, fiz aquilo. Mas no decorrer da vida e da caminhada eu tenho me preocupado mais com a minha vida aqui na terra do que em obedecer e edificar a casa, o templo do Senhor. Porque no meio desse povo, se não tem um templo para que Deus habite, Deus não habita no meio deles. E aonde Deus não habita, não tem como prosperar, não tem como as coisas dar certo. Deus poderia até visitar eles, mas não tinha como fazer morada porque não tinha casa de Deus. Você pode até visitar uma pessoa, mas sempre você volta para a sua casa, porque a sua casa é lá. Se você não edifica a casa de Deus, Deus não tem como fazer morada na tua vida. Deus não tem como fazer morada nesse templo chamado corpo. Se você não edifica e prepara ele para que Deus habite, através da santidade, do respeito à palavra e colocando Deus em primeiro lugar, não tem como as coisas darem certo na tua vida. Mesmo tu sendo servo, mesmo tu sendo povo escolhido, povo separado. Mas se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar no nosso coração, na nossa alma e na nossa vida, não vai dar certo, mesmo sendo povo de Deus. Quem entende em nome de Jesus? Louvado seja Deus. E ele diz assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo falava isso, não é tempo não, mas a minha povo, não vou construir a de Deus, não é tempo ainda. Quantas pessoas já falaram, gente, muda de vida, tu é crente, está fazendo tal coisa? Não é tempo ainda. Aceita Jesus como teu Salvador? Não, ainda vou curtir um pouquinho, depois ainda não é tempo. No tempo certo vai acontecer. Só que essas pessoas que falam que não é tempo, eles querem a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre a sua família, sobre a sua vida financeira, sobre o seu casamento. As bênçãos eles querem, mas não é tempo de edificar a casa do Senhor. Mas a bênção do Senhor eu quero na minha casa. Não tem como ter bênção de Deus sem primeiro você receber Deus na sua casa. Jesus, quando andava aqui pelo mundo em carne, não tinha como você receber a bênção de Jesus se você não recebesse Ele na sua casa. Por isso que ele falou para Zaqueu, desce da figueira, que hoje me convém pousar na tua, porque ela vai ter salvação. Mas para ter salvação, Jesus precisava entrar. Porque se Zaqueu falasse, não, na minha casa você não entra, lá não tinha salvação. Tem que se preparar a casa para Jesus. Porque quando nós não preparamos a nossa casa para o Senhor, eu sou servo de Deus, mas a casa está toda destruída. Quer dizer, a minha eu edifico. Quem é que não sabe o que precisa na sua casa? Todos nós sabemos o que precisa na nossa casa. E quando precisa de alguma coisa, a gente vai lá, compra e coloca, porque está precisando. Queimou o liquidificador, você corre ali e coloca. A nossa casa nós sabemos edificar. Agora a casa do Senhor nós esquecemos. Às vezes faltam tantas coisas, a gente não está nem aí. Porque a nossa está boa, está preparada. E
né? Aí diz assim, versículo número 3: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas, bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta? É uma pergunta. Ele fala para vocês: é tempo de habitar na casa de vocês, bem construída, bem acabada, bem edificada, enquanto a casa do Senhor fica deserta? A casa deserta, irmão, é onde não tem ninguém. O deserto é um lugar vago, vazio, onde ninguém habita. É assim que se encontra a casa de muitas pessoas, vazia e deserta. E você irá ser justo isso enquanto você se preocupa com a sua vida e edifica a sua vida na terra, enquanto aonde era para ser templo do Espírito Santo fazer morada fica deserto? Ele faz uma pergunta: vocês acham justo isso? Enquanto nós corremos atrás de tudo aqui na terra para conquistar, enquanto Deus era para fazer morada dentro de nós, nós perdemos a essência de Jesus dentro do nosso coração, da nossa alma, para que tudo vá bem, porque nós nos preocupamos apenas com as coisas da terra. E corremos atrás e buscamos edificar sempre a nossa casa a cada dia, e nunca colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Porque o que era para ser construído primeiro no arraial era no templo de Deus, para que Deus primeiro habitasse no meio daquele povo, para que tudo fosse bem na vida deles. E é o pior engano de Satanás, é fazer com que nós nos preocupamos com as nossas coisas, para que venhamos perder lá do céu. Uma das maiores instruções de Jesus foi: disse, não se preocupeis com o que haver de comer, o que haver de vestir, porque o vosso Pai Celestial vai cuidar de vocês. Mas quando vocês fazerem o templo dele primeiro, ou seja, cuidar primeiro da área espiritual, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e essas coisas da terra serão acrescentadas na vida de vocês. Mas o diabo nos engana, acha que se nós não buscarmos as coisas da terra vai fazer falta. Mas na realidade o que vai fazer falta é se nós não buscarmos a presença de Deus e edificar a nossa vida para a habitação do Espírito Santo. Vocês estão entendendo a mensagem? Não só no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento. Nós vemos esse respaldo bíblico, porque eu só posso aplicar o velho nos dias de hoje se tiver respaldo no novo. E essa palavra, ela tem tanto no velho como no novo, então até nos dias de hoje. Se nós não edificarmos a casa para o Senhor, a nossa vida, para que Deus habite, não adianta tu correr atrás de muitas coisas da terra, porque vai entrar por uma mão e sair por outra. O certo para ser feliz e ter tudo que a Bíblia promete é primeiro edificar o altar do Senhor. Em primeiro lugar, esquece tudo. Tem gente que se preocupa demais com o marido, com a vida financeira, com o trabalho, com isso, com aquilo. Mas em primeiro lugar, edifica Jesus Cristo na tua vida, e tudo te vai bem. Mas se você procurar edificar as outras coisas e deixar a casa de Deus de lado, você pode ter o que for, nada vai dar certo. Ele diz assim, versículo de número 6. Sim. Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Ou seja, você tem aplicai-os, você acha justo edificar a casa de vocês? Aí o profeta fala: vocês acham justo isso? Ele diz assim: aplicai os vossos corações aos vossos próprios caminhos. O que vocês têm feito é isso. Você acha justo edificar vossas casas e deixar a casa do Senhor de lado? Vocês têm aplicado o seu coração aos vossos próprios caminhos. Você não tem se importado com o caminho verdadeiro, como disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês têm edificado a sua própria caminhada sem a presença de Deus. Vocês querem fazer as suas casas, mas esquecem de fazer o templo do Senhor em primeiro lugar, no meio do arraial, para que a bênção se derrame sobre as suas vidas. Vocês têm sendo guiados pelos seus próprios pensamentos, pelo seu próprio sentimento e pelo seu próprio caminho. E tem esquecido o caminho que o Senhor te propôs para caminhar. Aí ele diz: aplicai o vosso coração aos vossos próprios caminhos. Versículo de número 6: semeai muito e recolhei pouco. Olha o que causa quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar e não fazemos primeiro o templo do Senhor. Nós vamos semear muito. Semear muito significa trabalhar muito, plantar muito. Mas na hora da colheita, o negócio vai vir pouco. Porque Deus não vai fazer multiplicar as bênçãos na tua história, na tua vida. É por isso que eu falo para os irmãos. Eu não gosto de falar sobre isso, mas eu falo acerca do dízimo e oferta. Tem gente que acha que isso é o Deus do mundo.
Mas tem pessoas que não acreditam e falam, não, eu vou aguardar o meu dinheiro, porque aí eu vou ter mais. E é engano. Você vai ter muito trabalho, porque quanto mais você semeia, semear muito é trabalhar muito, mas o fruto daquele trabalho vai ser pouco. É a Bíblia que fala isso, não é o pastor que está falando nada, eu estou passando para vocês. E tem gente que se apega a isso. E às vezes colocam até mesmo o dinheiro acima de Deus dentro do seu coração. E aí fala, Deus, por que eu não prospero? Eu até ganho muito, mas parece que as coisas não andam, parece que na minha vida as coisas são amarradas. Durante tantos anos eu trabalhei na minha vida, mas eu já paguei muito mais, e eu não tenho. Por que que eu entro por uma mão e saio por outra? Carro quebra, filho adoece, acontecem coisas e coisas e coisas e coisas, e a nossa vida não deslancha financeiramente, justamente por isso. Porque às vezes nós colocamos no nosso coração que se eu chegar aqui e doar alguma coisa para a obra de Deus, aquilo vai nos fazer falta. E muito pelo contrário, aquilo vai ser multiplicado muitas e inúmeras vezes mais, e a bênção vai estar posta sobre a tua vida financeira. Quem entende isso? Eu falo isso por experiência própria. Quem não quiser fazer, não faça. Ninguém é obrigado a nada. Diz não é obrigação. A oferta não é obrigada. Ninguém é obrigado a fazer nada. A gente faz por amor. A gente faz, sabe? Se um dia eu estava no mundo endemoniado, como eu mesmo era, vou falar de mim. E um dia Deus me trouxe porque alguém dizimou antes de eu vir para cá e me deu uma porta aberta para que eu entrasse e aceitasse Jesus. E através de mim, muitos de vocês também aceitaram Jesus. E eu creio que através de vocês, muitos aceitaram Jesus. E assim o reino de Deus vai crescendo. Porque uma alma, não vale um dízimo nem uma oferta, não. Uma alma vale mais que o mundo todo. Amém? E ele diz assim: semeais muito e recolhei pouco. Comeis, mas não vos saciais. Ou seja, a gente vai comer, mas a barriga não vai encher. Por que adianta comer? Por que adianta plantar muito? Vou fazer, sabe? Em vez de eu plantar 1000 pés de café, eu vou plantar 10.000 pés de café e colher pouco. O que adianta você comer se a sua fome não for embora? É o que Deus está me explicando. Vai adiantar você cuidar de você mesmo e querer edificar só a sua casa, fazer sua vontade? Tu vai comer, mas vai continuar com fome. Tu vai plantar, vai trabalhar muito, vai cansar o corpo, mas a tua colheita vai ser pouca. Quem entende o nome de Jesus? Irmãos, como Deus quer abençoar, preste atenção. Lembra lá do Éden, do começo? Ali era o homem debaixo da bênção de Deus. A Bíblia fala que Adão e Eva não trabalhavam, porque Deus supria todas as suas necessidades. E é isso que Deus quer fazer com o homem. Mas a soberba do nosso coração, o engano de Satanás, que domina a nossa mente e a nossa alma, nos deixa nos desviar do caminho do Senhor. Deus quer que você plante pouco e colha muito. Deus quer que você coma um pouquinho e seja saciado. Sabe? Deus não quer que você beba água e continue com sede. Ele quer saciar a sua sede. Ele disse: eu sou a fonte da vida, e aquele que bebe de mim jamais terá sede. É isso que Deus quer fazer conosco. Mas quando nós se apegamos a muitas das coisas da terra, nós abrimos mão das coisas dos céus. Funciona assim. Nós estamos em dois mundos. Um mundo físico e espiritual. Você é um ser físico e um ser espiritual. Nós estamos aqui, nós estamos lá, com o nosso nome escrito no livro da vida. Porque quando nós nos dirigimos a se apegar às coisas do céu, esquecemos as coisas da terra. Mas quando nós nos dirigimos a se apegar às coisas da terra, esquecemos as coisas do céu, isso acontece automaticamente. Nós estamos lá, nós estamos aqui. Nós não podemos estar o mesmo, ocupando o mesmo espaço, na mesma hora, no mesmo momento. Ou nós estamos ligados nas coisas de Deus. E na sua palavra nós estamos ligados nas coisas da terra. Quando eu acabo de abrir mão de algo do céu, que está escrito na palavra de Deus, e me apego a uma coisa da terra, achando que eu vou lidar melhor, você está na terra. E tomara que isso não aconteça na vida de Cristo ou na hora da nossa morte. Porque se nós estivermos apegados às coisas da terra, aqui nós ficaremos, porque o céu não nos pertence. Então aonde você está neste momento? Aonde está o teu coração, a tua alma? Tu tem edificado a tua própria casa? Ou tem preparado a casa do Senhor, a tua alma, o teu coração? Porque isso é muito importante até para a nossa salvação. Ou nós edificamos a casa para Deus, para que Ele faça morada dentro de nós. Ou nós edificamos a nossa própria casa. E quando nós edificamos a nossa própria casa, nós não temos poder de nos salvar. Porque somente Ele morreu na cruz para dar salvação dos nossos. É por isso que nós temos que edificar a casa da forma dele. Quem entende por Jesus?
Ele fala: comeis, mas não vos sacieis. Vestivos, mas ninguém se aquece. Vestivos, mas ninguém se aquece. Imagina no frio desse aí. Você veste uma roupa, é a mesma coisa que você não tem vestido. Então é isso que Deus faz. Ah, não, eu vou buscar roupa para mim, vou buscar roupa para mim. Você vai buscar roupa, mas Deus não vai deixar você se aquecer. Você vai buscar o dinheiro para você, mas Deus não vai deixar você crescer. Você vai querer comer muito, mas não vai te saciar, vai continuar com fome. Justamente porque eu estou sendo egoísta, só penso em mim, não penso nas coisas de Deus. Então é isso que acontece, irmãos, dentro da igreja, dentro do povo de Deus. Às vezes não estão se aquecendo, não estão prosperando, o casamento não está dando certo, muitas coisas estão dando errado, porque primeiro você está cuidando da edificação da sua casa, da sua vida, pensando em você, trilhando o seu próprio caminho, depositando o seu coração na sua vida terrena e esquecendo de construir a casa de Deus, que é templo do Espírito Santo, a sua vida, o seu caminhar, o seu viver, o seu proceder aqui na terra. Muitas das vezes está mexendo a desejar. E aí as coisas não começam a dar certo, e começa a colocar a culpa na igreja. Eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de pastor, mas não adianta, enquanto você não mudar de vida e de história e começar a edificar a casa para dentro, porque o mesmo Deus que está nessa igreja está na outra de baixo, está na outra de cima, está na outra cidade, no outro país. Não adianta você mudar de igreja, é o Deus que fala: se você não edificar a minha casa, tudo que você fazer, você pode até ir para outra igreja, mas chegar lá muda de vida, se não mudar vai dar a mesma coisa. Você vai mudar de ambiente do quadrado aqui, mas continua a mesma igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele fala: e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado ou num saquetel furado. Mas sabemos que nessas épocas, nas antiguidades, o dinheiro não era cédula. E muito menos Pix, né? Não era moeda. E existia um saquinho com uma cordinha, você jogava as moedas dentro e puxava. Chamava saquetel, ou saco. Aí aquele que recebeu o salário, botava nesse saquetel, puxava a cordinha, amarrava e botava no bolso. Tinha um pacotinho assim de pano. Era couro, depois passou para pano. E a Bíblia fala que todo aquele que recebe salário, que não tem a casa edificada em Jesus, ele recebe o salário e coloca dentro do saquinho desse furado. O seu salário se perde. Por quê? Ele está pensando só em ganhar, só no seu salário. Esquece de edificar a casa de Deus, falando: eu vou ganhar o salário, eu vou edificar a minha casa. Eu vou ganhar o salário, eu vou comprar o carro. Eu vou comprar. Aí coloca no saquinho furado. E tudo aquilo que ele recebe, ele trabalha e ganha até, mas o que ele recebe vai embora, de uma forma inexplicável que ele não sabe. E aquilo tudo se perde. O que era a edificação de grandes coisas são trabalhos em vão, suor derramado em vão, lutas por casamento, lutas por vida financeira, lutas por saúde e muitas outras coisas, tudo em vão, porque nada vai dar em nada se primeiro a casa de Deus não tiver construída. Porque se o Espírito Santo de Deus, aquele que nos guia, não morar dentro de nós, nada adianta o nosso esforço, porque nós não somos abençoados pelos nossos esforços. Você pode prestar atenção, tem gente que não faz quase nada, daqui a pouco ela está rica. Estou falando do tempo financeiro. Já tem outros que ralam a vida inteira, fica velhinho, aposentado e não tem uma casa para morar e mora de aluguel na casa dos outros. Eu conheço pessoas assim. Então a bênção de Deus não é pelo esforço. Não estou falando que você não deve se esforçar, claro que deve sim. Mas a bênção, tem gente que se esforça a vida toda e não consegue nada. Já tem gente que nem se esforça tanto assim, que Deus não abençoa. Existe algo por trás disso. Existe uma sabedoria espiritual de Deus que é colocada na mente. Deus dá visão de crescimento. Amém? Vamos lá. Versículo de número 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Ele fala: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Ele fala: vocês têm, isso tudo está acontecendo porque a minha casa não foi edificada. E ele manda um conselho pelo profeta Ageu, dizendo: vocês, ó nação de Israel, povo de Deus,
sobe ao monte e arrancai madeira e edifica a casa do Senhor, para que eu olhe para ela e me agrade, e para que o meu nome seja glorificado desde o Senhor. Deus quer glorificar o nome dele na tua vida. Glória a Deus. Deus quer glorificar o nome dele através da casa que foi edificada para ele. Como que Deus pode habitar num ambiente, num casamento, numa empresa, num emprego, na sua vida financeira, se não tem casa para ele habitar? Como que Deus pode mudar a história de um povo que só pensa nele? Como que Deus pode mudar a história de um povo que só pensa em edificação da sua própria casa, da sua própria caminhada, do seu próprio povo? Às vezes nós somos servos de Deus como esse povo, é o povo de Israel, o povo separado, o povo escolhido, o povo que tem várias promessas de bênção, de prosperidade e de muitas coisas, mas essas prosperidades não chegavam, essas bênçãos não alcançavam eles, justamente por isso. Ele fala: edifica, sobe, tira a madeira, traz e edifica a minha casa, que tudo vai dar certo. Essas coisas estão acontecendo com vocês porque vocês têm cuidado primeiro de vocês e esquecido de mim. É assim que o Senhor diz, em outras palavras. Então nós precisamos, irmãos, a cada dia colocar Deus em primeiríssimo lugar na nossa vida. Ou nós somos um cristão para colocar Deus em primeiro lugar, ou as coisas não vão dar certo. E não vai adiantar passar 50 anos dentro da igreja sem colocar Deus em primeiro lugar, porque após a nossa morte perderemos com certeza a salvação. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Esse é o maior mandamento de todos da Bíblia: amar a Deus sobre todas as coisas. Eu já vi pessoas que falam que amam a Deus, que já chorou na presença de Deus. Quando tem oração, pregação, chora e louva. Sabe? Eu conheço muitas pessoas. Mas quando a gente chega assim e fala: irmão, a gente está precisando fazer, igual a gente está construindo a igreja, está precisando fazer uma vaquinha para comprar isso para a igreja. O irmão pula lá. Entendeu? E aí fala que Deus tem primeiro lugar na vida. Aí chora, pisado, se derrama. Mas quando fala do dinheiro, o dinheiro toma lugar de Deus na hora. Aí fala: não, assim que não. Eu sou tudo na igreja, agora está ajudar a comprar uma caixa de som 10. Não vai. Então é isso, essa é a prova. Tiago fala: entre a obra e mostra a tua fé sem obras, que através das minhas obras te mostraria a minha fé. O teste é feito fácil. Eu, como pastor, conheço muita gente. Lembro? Porque o pastor conhece a ovelha. Quando a gente fala assim, de uma coisa dessa, você vê a ovelha que se esquiva, você já sabe. É o que Jesus falou para o jovem rico. Senhor, tenho observado a tua palavra desde criança, desde a infância, desde quando era moço. Conheço a palavra e tal. O que me falta para herdar o reino dos céus? Pronto. Essa é uma pergunta que já vem para quem é inteligente, já pensa. Se o cara pergunta: o que é que eu faço para ter? O cara rico que tinha tudo na terra, o que é que eu faço para ter a salvação? É porque ele não tinha. Porque você só procura o que eu faço para ter quando você não tem. Então ele tinha certeza que ele não tinha salvação. Senhor, o que é que eu faço para ter? Jesus fala: vende os teus bens, reparte com os pobres, dá para os pobres e me segue. Trilha a caminhada, me serviu, e terás um lugar. A Bíblia fala que ele se entristeceu muitíssimo, porque era rico, virou as costas para Jesus e foi embora. Então esse era o motivo por qual ele não tinha salvação, porque em primeiro lugar no seu coração estava o dinheiro. Quem entendeu Jesus? Deus queria salvar, mas infelizmente ele mesmo dentro dele colocou o dinheiro em primeiro lugar. Como Deus quer salvar a todos nós. Deus não queria que esse povo vivia assim, botando salário em saquetão furado, vestir e não se aquecer, comer e a fome não passar. Deus não quer que nós vivemos assim, mas infelizmente somos nós que escolhemos isso. Colocamos essas coisas em primeiro lugar, a edificação da nossa casa. Aplicamos o nosso coração, a nossa alma em construir coisas na terra e esquecemos das coisas de Deus. Então, por esse motivo, muitos servos de Deus têm sofrido e passado situações difíceis em várias áreas da sua vida, porque primeiro tem buscado a edificação da sua casa. Os irmãos, em nome de Jesus. Por isso
isso que ele falou, ó, tenho observado a palavra dele criança, ou seja, era conhecedor, vivia na leitura da palavra. Mas quando falar na parte do dinheiro, aí o que ele fazia? Viu as coisas para Jesus e foi embora. Talvez Jesus nem precisava falar aquilo. Isso aí só foi o teste. E Jesus mostrou para ele como estava o coração dele. Estava ligado, apegado às coisas da terra. Amém? Vamos lá para nós finalizarmos. Versículo de número 9. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei com sopa. É o que Deus fala. Tudo que você faz, você espera colher muito. Muita felicidade, muita paz, muita alegria. Muito dinheiro, muita prosperidade, muita saúde. Mas recebeis pouco. Vocês esperam muito, porque a Bíblia de Deus, a palavra de Deus fala que nós receberemos muito, mas nós colhemos pouco do que a Bíblia promete. Nós recebemos muito pouco do que a Bíblia promete. E ele diz, e esse pouco, o pouco que recebemos ainda, levamos para casa. E quando chegamos em casa, o próprio Senhor assopra. E tudo isso vai embora. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Nós esperamos muito, recebemos pouco, e esse pouco que nós levamos para casa, Deus ainda sopra para ir embora. Tudo isso porque não temos o Espírito Santo dentro de nós. Porque o que faz permanecer, irmãos, a bênção em nós é a edificação da casa de Deus. Se a tua vida espiritual não estiver edificada no Senhor, não adianta Deus te abençoar. Não sei se já aconteceu com pessoas aqui. No momento aqui do louvor, da oração, nos enchemos e nos alegramos aqui. Só no percurso de ir para casa, quando chegamos em casa, já chegamos vazios de Deus. Tem gente que é assim. E aí não permanece aquela alegria, aquele vigor, aquela fé, aquela presença durante o dia. Acorda no outro dia, a presença é só na igreja. Sentiu, vai embora e vai perdendo. Daqui para lá. Quando chega em casa, já está vazio da presença de Deus. Já não tem mais aquilo. Espera muito, mas recebe pouco. Recebe uma presença de passagem. Recebe um dinheiro de passagem. Recebe um amor no casamento de passagem. Tudo é passageiro. Não é aquele negócio que a felicidade de Deus vem, mas a vida é mais triste do que a leva. Então tudo isso precisa mudar. E isso para mudar depende de você. Edificar a casa para o Senhor dentro da sua alma. Amém? Aí Deus pergunta aqui, por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós se ocupa com a sua própria casa. Por que tudo isso acontece? Aí Deus fala, por causa da minha casa. Porque vocês só se preocupam com vocês. Vocês têm rejeitado a minha presença. Porque o certo é isso. Deus queria que ele edificasse a casa para que Deus fizesse morada naquele ambiente. Mas o povo tinha rejeitado a presença de Deus através de não edificar a casa. Ou seja, quando nós não nos santificamos, quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar no nosso coração, nós estamos rejeitando a presença de Deus. Mas nós queremos colher muito, se fartar e que todas as promessas bíblicas se materializem na nossa vida. Mas nós esquecemos de edificar a casa daquele que edifica, daquele que constrói, daquele que faz permanecer a bênção na tua história. Então por isso que muitos crentes, estou falando de gente lá de fora não, aqui. Muitos crentes não têm edificado a sua vida, não têm mudado a sua história, o seu casamento, porque a sua casa está bagunçada. E tem alguns que até construiu a casa, você sabia disso? Até construiu a casa de Deus, mas depois abandonou. A casa de Deus está desconcertada, os móveis estão tudo fora de lugar, as paredes estão tudo manchadas. Tem gente precisando de uma reforma para que Deus volte para morar. Porque Deus não mora em bagunça, irmão. Deus não mora em lugar bagunçado. Tem gente que no início do seu primeiro amor até começou a caminhar correto, a casa de Deus estava impecável, e depois começou a se desviar. E a casa começou a se destruir, já não cuida mais da casa, já não pinta mais a casa, já não organiza mais. E em um ambiente assim não tem como Deus morar. Porque se até nós, que somos injustos, pecadores,
Não conseguimos morar numa casa bagunçada, imagine Deus que é santo. Então nós temos que consertar a casa do Senhor. Esse é o primeiro passo para uma vida abençoada, é consertar a casa de Deus. Esqueça a sua casa por um minuto, vamos ficar sobre os nossos pés e vamos adorar o Senhor nessa noite. Louvado seja Deus. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Eu gostaria que você fizesse ao teu Deus uma oração e esquecesse de toda a sua preocupação, a edificação da sua casa, e se preocupasse agora em edificar a casa do Senhor, o templo do Espírito Santo, que é o teu corpo, que é a tua alma, e conversasse com Deus nessa noite. Falava: Senhor, tenha misericórdia de mim, meu Deus. Tenha misericórdia de mim, que eu tenho pensado muito nas coisas desse mundo e trabalhado muito, mas parece que as coisas não estão se encaixando, não estão dando certo. Talvez a tua casa, ó Deus, não esteja edificada da forma que o Senhor quer que esteja. Talvez a tua casa, Senhor, não esteja da forma que o Senhor deseja que ela estivesse. Eu tenho buscado apenas os meus desejos e vontades, porque isso é o que acontece, e não conseguimos alcançar a plenitude da bênção do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia dos pensamentos que habitam na nossa mente. Tenha misericórdia, Senhor, dos sentimentos que sentimos no nosso coração. Sentimentos esses que, em vez de edificar a casa de Deus, destruímos, imaginando coisas, pensando coisas que não tem nada a ver. Às vezes nós pensamos que edificando a tua casa vamos perder, mas na realidade estamos ganhando. E quando pensamos que vamos ganhar edificando a nossa casa, nós estamos perdendo. É totalmente o contrário à lei de Deus. A lei de Deus é contrária à lei do homem. Às vezes pensamos que se perdemos tempo, fala: não, se eu for edificar a casa de Deus, eu vou perder tempo. Oh, aleluia. Se eu for edificar a casa de Deus através do dízimo e da oferta, eu vou perder dinheiro. Se eu for edificar a casa de Deus lendo a palavra e jejuando, eu vou passar fome, eu vou perder. Mas deixa eu te falar que é totalmente ao contrário. Quem edifica a casa de Deus primeiro e coloca Ele em primeiríssimo lugar, Deus é quem edifica a tua casa. Não precisa você edificar ela. Quando você cuida da casa de Deus, Deus cuida da tua. Quando você cuida em Deus fazer morada dentro de você, Ele cuida das outras coisas. Buscar Ele em primeiro lugar, buscar o reino dos céus e a sua justiça, e essas demais coisas da terra na tua vida, pode ter certeza que o Senhor irá acrescentar o que te falta. O Senhor vai colocar na tua história o que tu precisa. Tu não precisa buscar pelas coisas da terra, tu precisa buscar pelas coisas de Deus, porque tu és servo do Deus vivo, o Altíssimo, o Senhor. É Ele que você precisa adorar e buscar e exaltar. Fala com Deus no teu coração, com a tua alma. Fala: Deus, eu deixei a minha casa se destruir, se eu deixei a tua casa dentro de mim se acabar, me ensina, Jesus, a renovar essa casa. Me ensina, Senhor, a subir o monte, a buscar madeiras, a fazer a tua casa em primeiro lugar. O Senhor é o meu Deus. Sem Deus não há bênção. Se Deus não morar no arraial, se Deus não morar nessa comunidade chamada Igreja Verdade da Palavra, de nada adianta buscarmos riquezas da terra. Estamos perdendo o nosso tempo. Vai receber salário, vai colocar no saco e está furado. Oh, aleluia. Vai vestir, mas a roupa não vai aquecer. Vai comer, mas a fome continua.
E Deus falando: edifica primeiro a minha casa, que a fome vai embora. Edifica primeiro a minha casa, que o frio vai embora. Você vai se aquecer. Aleluia. Edifica a minha casa, povo de Deus. Que o sactel não vai ter frio algum. Ele vai fazer prosperar e multiplicar como o azeite da viúva. Ele vai falar o contrário: arruma mais sactel, meu filho, porque esse não vai dar. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que plantai muito, mas vai colher pouco. Se você edificar a casa de Deus, Deus vai falar para você: meu filho, planta só um pouquinho que eu vou fazer o milagre da multiplicação. Planta só um pouquinho que você vai ver o que eu vou fazer. Oh, glória a Deus. Deus não precisa de muito para trabalhar. Uma certa vez havia um lugar com uma seca tremenda, há muitos anos, e o profeta viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e muitos não acreditavam, e ele falou: ali é o suficiente para a chuva descer aqui. Eu vi uma nuvem do tamanho da mão do homem, e essa nuvem foi crescendo, crescendo e se multiplicando, e a chuva caiu naquela terra, molhou aquela terra, porque Deus não precisa de muito para trabalhar. Tu vai plantar pouco e vai colher muito. Oh, aleluia. O tempo de maldição tem que bater em retirada. Quando temos moradia de Deus dentro de nós, o tempo de maldição acabou. Aquilo que não dava certo vai começar a dar certo. Aquilo que não caminhava vai começar a caminhar. Aquilo que você orava e não dava certo vai começar a dar certo. Vai acontecer coisas que às vezes a gente nem precisa orar, porque Deus sabe o que você precisa antes de você pensa. Se você edificar a casa de Deus, vai ter coisa na tua vida que tu nem vai orar e vai acontecer. Oh, Jesus, tem misericórdia desse povo. Misericórdia da tua igreja. Arranca do nosso coração o que atrapalha a tua moradia. Mora em nós, Senhor. Nós queremos uma alegria permanente. Queremos sair dessa igreja e chegar em casa alegres, felizes. Nós não queremos perder a essência na caminhada da estrada. Nós temos que crescer. Nós temos que assegurar que as tuas promessas se realizarão na nossa vida. Coloca Deus agora em primeiro lugar no teu coração. Abre mão aí, agora, no nome de Jesus, o que tem tomado no teu coração. O que você não tem feito para Deus porque acha que vai faltar na tua mesa, na tua casa, na tua família. Dentro da tua alma agora, tira isso, coloca embaixo e coloca Jesus em cima, em primeiro lugar. Edifica aí a casa de Deus primeiro. Depois você vai ver se não multiplica. Deus em primeiro lugar. Dentro da sua alma, dentro do seu coração. Fala, entra, Senhor. Faz morada. Faz morada. Eu vou plantar pouco, eu vou colher muito. Na minha casa vai ter felicidade. No meu casamento vai ter mudança. Porque não sou eu, mas é o Senhor em mim. Aleluia. Eu vou dizimar, vou ofertar para a casa de Deus, porque eu sei que não vai me fazer falta. Muito pelo contrário. Vai ser multiplicado tudo na minha vida. Porque o Senhor é o Deus que opera. O Senhor é o Deus que multiplica. Isso é para quem crê, não é para qualquer pessoa. Isso é para quem crê, não é para qualquer um. Se fosse para todo mundo dava aqui. Isso é para quem acredita na palavra de Deus. Não é para quem acredita no pastor, não, é na palavra de Deus. Tu vai plantar pouco e vai colher muito.
Eu recebo, meu Deus, a tua palavra. Eu recebo a tua palavra no meu coração. Ei, Senhor, os teus servos aqui para fazer a tua vontade. Que a tua casa seja edificada. Eis-me aqui, Senhor, como casa do Espírito Santo. Amém. Amém? Uma salva de palmas.